Leitura da Bíblia em um ano, dia 102. Hoje leremos Josué capítulos 11 e 12, Salmo 102 e Atos capítulo 27. Josué capítulo 11. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sirom, e ao rei Axaf, e aos reis que estavam ao norte na região montanhosa na Arabá, ao sul de Quirinete, nas planícies e nos planaltos de Dor do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus aos pés do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado de diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nenhum sequer. Fez-lhes Josué como o Senhor lhes dissera, os seus cavalos já retou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor, dantes, era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam, feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades destes reis, e também a ele os feriu, a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos dessas cidades, e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si, porém a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gozém, todas as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes, fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdote alguns subsistiram. Assim,
Tomou Josué toda a terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu a herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 12. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote e Pisga. Como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos refaíns que habitavam em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon e em Salca, e em toda a Bazã, até o limite dos Jesuritas e dos Maacatitas, a metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jamute, outro. O de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Líbina, outro. O de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Efer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lazaron, outro. O rei de Madã, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Simron-Meron, outro. O rei de Axaf, outro. O rei de Taanac, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joqueneão, do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafate-Dor, outro. O rei de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. Ao todo, 31 reis. Salmo 102. Arrependimento e esperança. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida.
por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Atendeu à oração do desamparado, e não lhe desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou a vista à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados da morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu à força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Atos capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando no navio Adrimítino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo como humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que dizia Paulo. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto,
Não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grandes tempestades, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de uma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tomando a lançar o prumo, acharam 20 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir para o mar, largando também as amarras do leme, e lançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria para a violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra.